Olá, a gente está começando mais um Talk com Fechaf, trazendo mais um empreendedor incrível para vocês. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha e não deixa de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem alguém incrível para te inspirar por aqui. Hoje eu estou com o Clayton, esse meu grande amigo, muito bem-vindo, gestor que eu admiro. Clayton. Primeiro, obrigado, né, Fê? Obrigado pelo convite. Tava meio angustiado já de... Quando que ia vir esse convite para participar desse negócio aqui? Não, demorou demais, mas é que a tua agenda é muito cheia também, né? Não, que isso. Mas obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui conversando contigo. A gente já se conhece há um tempão e eu admiro muito a tua trajetória, admiro muito a tua jornada. A gente estava conversando disso aqui no bastidor, né? Do teu perfil, do quanto você não tem medo de empreender. Eu admiro isso muito em ti. E poder estar aqui, para mim, é uma honra. Me sinto honrado sempre. A honra é toda minha, porque eu acho que você é o lado da mesa multidisciplinar que eu preciso tanto quando eu abro algum negócio, sabe? E, Clayton, eu vejo em você, assim, um profissional que busca por muito. Eu queria tanto essa conversa contigo, porque você participa do processo de criação, de aceleração, de desenvolvimento de muitas startups, né? De muitas empresas também. Eu acho que você pode ser considerado um mentor, né? De muitas pessoas aqui do ecossistema, do Orion, de outros lugares. E eu queria saber mais do Clayton. Desse Clayton que já viu muita empresa dar certo, muita empresa dar errado, muita empresa parar no meio do caminho. Para você, Clayton, qual é a principal receita para alguém ter sucesso quando está abrindo algo? Cara, eu acho que, antes de mais nada, eu não acredito em receita, né? Acho que não existe uma receita para o cara dar certo. Eu acho que cada negócio, cada nicho, cada um tem sua característica. E isso não é impeditivo para alguém conseguir alguma coisa, mas entender onde está inserido, entender o produto que ele está desenvolvendo, o mercado, tudo. Cara, cada situação é uma situação. Eu te fiz a pergunta totalmente patética, né? Porque realmente receita serve pra gente se frustrar no final. Exato. Né? Receita a gente usa para bolo e geralmente nunca patético, fica igual. Nunca fica igual. Mas assim, se existe algo que a gente pode chamar de receita, que eu acho que é importante, é a pessoa entender isso. Que ele tem que entender onde ele está inserido e ele tem que aceitar a realidade de onde ele está inserido para poder abrir essa cabeça o mais rápido possível, aprender a errar, a reconhecer e identificar os erros rápido, como a gente estava conversando anteriormente aqui. E isso é fundamental. Aprendendo isso, cara, eu acho que esse é o principal caminho. E óbvio, né? Aprender a gerir as pessoas. Então você é muito admirado. As pessoas gostam muito de você em vários setores, né? Você passou pela coisa pública, tá na privada, tá no OCIP, tá por tudo. E eu provavelmente seria muito odiado se tivessem tudo isso. Agora, como é que você faz para cultivar esse amor das pessoas e também manter o tempo com tudo que você tem, né? Com tudo que você faz, se manter aquele tempo de qualidade com a família? Cara, assim, ó, minha vida ela é uma consequência da vida, entende? Eu sou filho de professor, né? Meu pai era professor, a minha mãe foi do lar durante muito tempo e talvez o contexto da história de vida muitas vezes vai transformando e vai formando as pessoas. Eu acredito muito nisso, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem ninguém vai ser igual ao Clayton, ninguém vai ser igual ao Fechaf. Talvez a gente se inspire na história do Fê, talvez a gente se inspire na história do Clayton, mas a essência é de cada um. De cada um. Acho que isso é importante entender, né? E eu tive muitas dificuldades. Minha família vem de uma família humilde. A gente teve muita dificuldade. Eu, para conseguir fazer minha primeira graduação, foi um desafio, né? Eu tive que empreender muito, não empreender a nível de negócio, mas empreender a nível em vida. Minha família teve que empreender, meu pai ficou doente no início da minha faculdade, quando já era uma coisa que já era difícil, isso tornou muito mais difícil. A minha mãe saiu da vida de ser uma pessoa do lar para empreender, virou uma empreendedora. Então, as coisas foram acontecendo. Mas eu sempre acreditei que a gente tem que ter experiências. Mas eu não forcei nenhuma das minhas experiências. Eu pela necessidade, eu trabalhava durante a vida na academia. Eu trabalhava na universidade, porque tinha a bolsa. E a bolsa do funcionário da universidade era muito mais interessante do que as outras bolsas que eu tinha e eu precisava da bolsa. Então eu para hoje investir na bolsa? Inclusive, isso me fez conhecer muito o mundo acadêmico, né?
E isso para mim foi muito bom. Eu terminei a minha formação, e eu vim de uma formação de uma família de professor, onde a vida era fazer um concurso público e você se estabilizar em um concurso público, né? E o sonho dos meus pais era: termine a faculdade e faça um concurso público. E eu fiz isso. Passei no concurso público e fui trabalhar. Só que, olha como as coisas são, né? Eu terminei a minha formação, realizei a vontade dos meus pais, fiz um concurso público e fui trabalhar. Só que eu fui trabalhar na prefeitura aqui do município de Lages, e o primeiro desafio que eu tive foi: poxa, eu sempre trabalhei na área da educação. Minha vida até ali era dentro da área da educação. E eu fui para a área da saúde. Também formei na área de tecnologia e eu fui inserido para trabalhar numa secretaria de saúde, aonde não tinha nada de tecnologia. E a missão que foi dada assim, tapinha nas costas e assim, ó, cara, vê aí o que você consegue fazer, o que dá de você fazer, senão a vida é cuidar dos computadorzinhos que tem aqui, né? É meio... faz isso aí. Passou no concurso. Né? Então, o desafio e o perfil... Aí eu comecei a entender muito do perfil do empreendedor. Claro que durante a faculdade, eu fazia parte do centro acadêmico, fazia parte do diretório de estudantes, né? Queria ter que a universidade tivesse empresa júnior para poder ter experiência empreendedora. Não existia isso, não se tinha isso na época, né? Sempre tive curiosidade sobre empreendedorismo, não tinha experiência empreendedora. E na Secretaria de Saúde, quando eu comecei a trabalhar, para eu entender o que eu poderia fazer lá dentro, eu entendi que eu tinha que estudar. Porque eu tinha uma formação, uma cultura de educação, né? Sim. Eu vinha de uma formação de educação. Então, a minha primeira especialização foi em gestão de saúde pública. Por quê? Porque eu precisava entender da saúde pública para eu poder usar meu conhecimento em tecnologia para poder implementar alguma coisa que agregasse valor naquele território. Mas ali, naquele momento, eu ainda não entendia que isso era o meu perfil de empreendedor já mostrando sinais. Mas eu não entendia isso. E a gente implementou uma coordenação de tecnologia na Secretaria de Saúde de Lages. Naquela época, a gente conseguiu implementar, aprendi a captar recursos, escrevemos projeto, o Ministério da Saúde, captar recursos para poder criar todo um parque tecnológico. Um Clayton multi que transita. Começando a fazer isso. E aí, a partir disso, veio o interesse de que abrir um negócio, viu oportunidade, voltei para a cadeira da universidade, fiz outras, né? Continuei, nunca parei de estudar, e até começou a surgir as oportunidades de negócio. Sempre então, a gente fala na inovação que a inovação ela tem um tripé, né? Para ela acontecer, que é a academia, o poder público e a iniciativa privada. Esse tripé tem que acontecer. Eu transito nos três. E talvez isso faça com que eu tenha essa multidisciplinaridade, essa multissetorialidade para poder atuar onde a gente atua hoje. Ô, Clayton, é muito legal ouvir isso. E agora, quando você trouxe teus pais, né, essa questão de expectativa com concurso público, eu quero conversar com essa pessoa que está em casa e, às vezes, ela está pensando sobre as expectativas dos pais, né? Porque, às vezes, os filhos, eles vivem para a expectativa do papai, da mamãe, e... por algum momento, eu vi que foi muito natural essa tua jornada, né, do empreendedorismo, ele começar a ser latente em algum momento. Sua mãe passou por uma jornada empreendedora por necessidade, como a maioria dos brasileiros. Sim. Mas você, em algum momento, antes, mesmo querendo empreender ou querendo outra coisa da vida, você sentia que poderia frustrar seus pais de alguma forma se tomasse outro caminho? Não, assim, não. Eu sempre tive vontade, óbvio, como todo filho gosta de agradar os pais. Meus pais nunca me obrigaram a nada. E isso é muito bom. Eu tive uma educação muito boa. Meus pais foram fantásticos a nível de educação, porque meu pai sofreu isso. Meu pai, ele teve a oportunidade de trabalhar na Volkswagen, né? E por causa do pai dele, o pai dele fez ele ficar em Lages, ficar em volta. E meu pai virou professor. E eu sei que isso sempre ficou essa dor, assim. E meu pai nunca me limitou a nada disso, né? Ele nunca nunca permitiu com que eu limitasse. Mas a orientação sempre teve. Aquela coisa da estabilidade, da dificuldade financeira, do concurso público ser uma fonte de receita recorrente, garantida, isso também me agradava porque era a realidade que eu vivia. Então eu busquei isso não porque meus pais queriam. Mas porque era um exemplo e um modelo que você tinha também. E um modelo familiar. Entende? Então, muito mais por isso. Mas meus pais nunca me obrigaram a nada, assim. Eles sempre me orientaram, nunca deixaram. Sempre disseram assim, ó,
minha opinião é por esse caminho, mas você não tem a opção de seguir a tua. Eu tive a oportunidade de fazer a federal. Meus pais se frustraram por não conseguir, eu tendo condições de assumir vaga na federal, eles não terem condições de me bancar para eu ir estudar numa federal naquele momento, né? Você vê como as coisas são. Se eu tivesse ido, muito provavelmente a frustração ia ser muito grande. Meu pai logo na sequência ficou doente. Então as coisas, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Então a minha vida, ela é uma consequência de fatos. Que legal. Que Entende? legal você Então, levar com essa naturalidade. Eu não me incomodo com isso, sabe? Eu nunca me senti obrigado a nada. E me conta uma coisa, eu acho que para ter esse nível de maturidade, de saber da sequência que a vida tem e das consequências que você tem durante ela, você precisa de muito autoconhecimento, né? Eu pergunto para todo entrevistado sobre isso, porque eu prezo muito. Não existe o autodesenvolvimento sem o autoconhecimento. Até a gente citou com um dos entrevistados aqui, que estava falando sobre você tem que conhecer como pregar o prego. Mas mais importante que saber como pregar o prego é saber quanta força você tem para pregar aquele prego, né? Como você traz o autoconhecimento para essa tua jornada de desenvolvimento? Cara, assim, ó, eu acredito muito primeiro eu acredito muito que eu me conheço, né? Eu tenho que saber até onde eu posso ir. E para minha vida isso foi muito importante, isso é muito importante. E eu tenho que saber se eu consigo encarar os desafios ou não, e se eu tenho capacidade de processamento daquilo ali, porque se eu não puder, eu preciso saber dizer não, né? Claro que hoje eu sou uma pessoa que eu me conheço bastante o suficiente para não ter medo de enfrentar qualquer tipo de desafio. E eu não tenho medo de enfrentar qualquer tipo de desafio. Eu tenho consciência e tento sempre ter uma visão sistêmica sobre tudo, para saber as possíveis consequências daquela decisão. Você considera que isso também é um pouco essencial, seu que já veio contigo? Talvez sim, talvez sim. Eu me lembro que eu sempre tive um olhar de querer entender muito sobre tudo onde eu estava inserido, mas quando eu fiz o curso de Sistemas de Informação, minha primeira graduação, Sistemas de Informação, ele te traz uma coisa que a galera não dá bola quando está lá no curso, que é a teoria geral de sistemas, o entendimento da visão sistêmica como teoria mesmo, como conceito, para entendimento da onde está inserido. Das nossas sinapses, talvez. Exato, e isso me encantou na época. E ali, mas muito porque eu consegui interpretar a forma como eu pensava, estudando aquilo. Mas isso aí daí já não é do teu QI, é do teu QE, né? Talvez. Porque talvez. Eu acredito muito nisso. A forma como você observa as coisas é muito ligada a isso. A gente tem que entender onde a gente está inserido. Vou repetir isso de novo. Eu já falei isso na primeira pergunta, né? A gente tem que entender onde a gente está inserido. Porque se a gente não conhece onde a gente está inserido, o nível de risco que a gente tem que assumir talvez é muito maior do que a capacidade de conhecimento que a gente tem sobre nós e as nossas capacidades. E aí é risco muito alto, sabe? Eu sou uma pessoa que eu assumo muitos riscos, mas eu tento entender esse contexto até onde eu posso ir para assumir esse risco. Eu não sou aquele... talvez eu tenha um perfil um pouco mais conservador a nível de risco, né? Mesmo muitas vezes não parecendo, mas é porque eu tento enxergar esse todo. Eu falo isso porque, por exemplo, na Secretaria de Saúde, quando eu fui convidado para assumir a Secretaria de Saúde, num período de pandemia, que foi o que eu enfrentei, né? Eu assumi a Secretaria de Saúde no período de pré-pandemia, 2 dias depois que eu assumi, veio o lockdown. Foi a minha ascensão à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde foi dessa forma. Então, quando eu sabia o risco que se tinha, eu tinha consequência. O mundo inteiro estava vivendo um cenário de risco da pandemia, e eu sabia que eu tinha uma habilidade de gerir uma crise se caso aquele cenário crítico de estourar lockdown e tudo mais acontecesse. Era a soma do teu autoconhecimento com o cálculo daquilo tudo. Então, eu vivo assim. A minha forma de pensar é dessa forma. Eu me conheço o suficiente para lidar para eu saber se eu posso assumir aquela função, ou para desempenhar aquela atividade, para eu assumir aquele risco, mas eu gosto de entender o risco. Eu preciso entender o contexto, eu tenho que ter a visão daquilo, porque senão a minha primeira resposta muito provavelmente é: peraí, deixa eu estudar. Entende? Muito bom. Eu ia te pedir uma dica, mas tá aí uma dica, né? Conheça o lugar que você está entrando, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Porque as coisas improváveis, elas vão acontecer. Os cenários possíveis vão acontecer. Eu assumi riscos,
aqui no próprio Orion Park, quando eu assumi a gestão do Orion Park, assumi risco quando eu permiti estar aqui no Orion e estar como diretor dentro da Secretaria de Saúde ao mesmo tempo, e existia uma fragilidade de que qualquer coisa que acontecesse, meu controle ia ser zero. Né? Eu poderia perder o controle de tudo. E para comprovar isso, né, a minha esposa ficou grávida e a Sofia nasceu prematura. E uma coisinha mais linda do mundo. Tudo isso ao mesmo tempo. Então aquilo ali serviu para provar que, por mais que a gente tenha visão sistêmica, mais que a gente tenha autoconhecimento, as coisas improváveis, elas têm uma tendência, elas vão acontecer. E aí você tem que ser seguro. Então, assumir risco... Seguro e forte? E forte. Você se considera um Clayton mais forte pelas coisas que vieram sem você esperar? Sempre. Aprendi muito com tudo isso. Em todos esses momentos eu aprendi. Como eu falei, eu acho que nada acontece por acaso. Acho que tudo está dentro de algo. Tudo tem uma justificativa de algo maior. Mas nada acontece por acaso. Eu acho que as coisas elas vêm para te desafiar. Dentro daquilo que você tem capacidade de assumir. Eu acho que nenhum desafio vem para você se você não tiver capacidade de assumir. Maravilhoso. Clayton, nossa conversa é curta, mas a gente vai precisar muito mais caixinhas para poder conversar sobre tudo que você tem aí dentro. Eu agradeço muito você, meu irmão. Obrigado. E não vou deixar de fazer um convite que eu já te fiz alguns meses atrás, mas agora oficialmente para você pertencer à nossa comunidade, gerando conteúdo. Só. Com Sucesso Nutrition, para continuar cuidando da sua saúde. Já ganhei um desse. Já? Eu já tinha ganhado um desse. Então agora é para potencializar. Vou ficar louco, agora eu vou ficar maluco. Irmão, muito obrigado, cara, sucesso. Obrigadão aí, fico à disposição sempre. Prazer imenso. Desejo uma trajetória cada vez mais linda da tua jornada. Eu me inspiro em você, eu te admiro, tu sabe disso, já não é de hoje. Espero que a gente possa se ajudar muito, mas desejo que você voe cada vez mais alto, porque eu quero chegar e dizer assim, aquele cara lá é meu amigo. E eu vou dizer a mesma coisa, né? Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, porque semana que vem a gente tá de novo com mais empreendedores que vão te inspirar. Até mais.